boa noite, sejam todos muito bem-vindos à nossa segunda aula deste que é o meu único evento de terapia cognitivo-comportamental para público leigo de 2025. Neste evento, eu vou te ensinar os pilares da terapia cognitivo-comportamental, que hoje é a abordagem psicoterápica com maior respaldo científico da atualidade. Eu vou te ensinar como reestruturar seus pensamentos, como regular as suas emoções e como modificar os seus comportamentos de modo que você possa encontrar a sua melhor versão em 2025. Eu quero começar a aula de hoje já parabenizando você que está aqui, que está realmente comprometido com a sua mudança. Fico muito feliz que você tenha estado aqui na aula 1, esteja aqui na aula 2, porque o processo de mudança é justamente sobre isso. Ter a capacidade de começar e terminar algo, se engajar com algo. Isso é muito importante. Então, saiba que a sua decisão de estar aqui hoje, de reservar este tempo durante essa semana para assistir todas as nossas aulas é fundamental. Isso mostra o seu compromisso com você, com a sua melhor versão e indica que 2025 é o nosso ano. Antes de entrar no conteúdo da nossa aula de hoje, eu vou dar 3 recadinhos muito rápidos. Eu não gosto de enrolação, a gente já vai para o conteúdo, mas são coisas que eu realmente preciso lembrar vocês. Primeiro, este nosso evento vai ter 3 aulas e um aulão especial no domingo. Esse aulão especial é um conteúdo extra, adicional, que eu sei que vocês têm uma demanda muito grande por isso no início do ano, que é como estabelecer metas de ano novo de uma maneira realmente eficaz e cumprir essas metas segundo a ciência. Eu tenho certeza que muitos de vocês estabeleceram metas de ano novo e a essa altura é possível que muitos de vocês já não estejam conseguindo cumpri-las. Então, muito bem. Eu não quero que 2025 seja novamente um ano em que você não cumpre o que você se propõe. E por quê? Porque isso é algo que te afasta da sua melhor versão. Então, neste aulão é a sua chance não só de aprender como estabelecer suas metas da maneira correta, mas principalmente para você aprender como você vai cumprir essas metas, tirar isso do papel, que sem dúvidas é o maior desafio nesse processo. E é por isso que eu decidi abordar neste aulão temas tão importantes quanto disciplina e procrastinação. Procrastinação, inclusive, foi um dos temas mais pedidos aqui no nosso evento. Então, ele vai ser abordado neste aulão especial do domingo, ok? O que eu preciso te lembrar é que nesse aulão, o conteúdo desse aulão é um conteúdo restrito para os participantes da nossa ação exclusiva. Ou seja, você tem que participar da nossa ação exclusiva para ter acesso a esse conteúdo incrível, tá bom? E como que você vai participar da nossa ação exclusiva? Você precisa estar no grupo do WhatsApp do nosso evento. O link para entrar no grupo está aqui na descrição deste vídeo do YouTube e a gente também está enviando o link da ação exclusiva no grupo. E você também pode encontrar esse link na própria descrição do grupo lá do WhatsApp. Então, assim que a nossa aula terminar, eu recomendo fortemente que você já agilize a sua participação na nossa ação exclusiva. De verdade, não percam o conteúdo deste aulão, porque é muito fácil participar e é gratuito. Segundo, no nosso grupo do WhatsApp, exclusivamente também, já estamos enviando o mapa mental de cada uma das nossas aulas aqui. É de graça também. Ontem nós enviamos o mapa mental da aula 1. Amanhã nós vamos enviar o mapa mental da aula de hoje. Então, entre no grupo do WhatsApp para você ter acesso a esse material incrível, um PDF que você pode baixar e consultar ao longo de 2025 com o resumo de cada aula. Tá lindo, tá muito bem feito, as ilustrações são maravilhosas, então vale a pena. Mesmo quem entrar no grupo agora, a gente vai enviar todos os mapas mentais à medida que as aulas forem sendo dadas, tá?
Então, entre logo, porque você vai receber o mapa de hoje, amanhã, e também depois você vai receber o mapa da primeira aula, caso você tenha perdido. E último recadinho, eu queria muito valorizar aquelas pessoas que se organizam para assistir às aulas do nosso evento ao vivo. Por isso, lembrando, a gente tem duas ações especiais para quem estiver ao vivo comigo aqui em cada aula. Primeiro, durante cada uma das nossas 3 aulas, eu vou liberar um check-in. E esse check-in, ele vai ficar disponível por poucos minutos. Portanto, só quem estiver ao vivo mesmo vai conseguir preencher. Entre aqueles que preencherem o check-in das nossas 3 aulas, nós vamos sortear uma bolsa de estudos no meu programa de terapia cognitivo-comportamental, que as inscrições vão abrir no encerramento deste evento. Então, eu vou reforçar. Você vai ter a chance de concorrer a uma bolsa de estudos no meu curso de maneira muito fácil, muito simples, só assistindo as aulas aqui ao vivo e preenchendo o check-in, ok? Não é só isso. No final de cada uma das nossas 3 aulas, a gente vai ter um quiz, uma competição aqui ao vivo. Nessa competição, a gente vai ter 3 ganhadores em cada aula. Cada um desses 3 ganhadores vai ganhar um livro, ok? Qual livro? A gente vai disponibilizar uma lista de livros do meu clube do livro para cada um dos ganhadores escolher qual é o livro desta lista que deseja ganhar. Então, a gente não corre o risco de você ganhar um livro sobre um tema que você não tenha interesse ou um livro que você já tenha. Então, dentro dessa lista que a gente vai liberar, eu tenho certeza que vão ter vários livros aí que você vai gostar, que vão ser do seu interesse, e aí você escolhe um, não tem erro. No final da aula de sexta-feira, eu vou divulgar essa lista completa de livros aqui, ok? Para quem tiver interesse, quem tiver curiosidade. Então, era isso, recados dados. Vamos ao nosso conteúdo de hoje. Bom, essa aula é uma aula muito importante, tá? Eu quero que você preste muito atenção. Por quê? Porque tão importante quanto saber o que fazer na busca pela sua melhor versão é sabermos o que não fazer, principalmente quando o assunto envolve saúde mental. Por quê? Porque além do gasto de tempo, o que significa, acima de tudo, principalmente, mais tempo sofrendo com o problema que você tem e quer resolver, significa também dinheiro gasto. Investir no que não funciona reforça a nossa crença de incapacidade. A gente acaba achando que o problema é com a gente, que a gente não é capaz, que a gente tem alguma coisa que a gente tenta, tenta, tenta e as coisas não engrenam. E veja bem, não é que você não seja capaz, mas muito provavelmente, se você está nessa situação, você está tentando métodos cuja probabilidade de funcionar são muito baixas, para não dizer nulas. Então, para fazer uma analogia para você, imagina que você está tentando cavar um buraco com um martelo. Um martelo te ajuda a cavar um buraco? Não. Mas o problema está em você? Não, o problema está na ferramenta que você está usando. Então, essa vai ser uma aula mais teórica, mas uma aula em que eu vou trazer conceitos importantíssimos para você, que vão estar totalmente ligados, conectados com a nossa terceira aula, que vai ser uma aula extremamente prática. Mas eu preciso que você preste muita atenção nessa aula de hoje, porque essa aula de hoje é a aula que vai te dar a base, o lastro para a aula de sexta-feira, que é uma aula muito prática. Então, acima de tudo, essa aula é para que você não seja mais enganado por aí e não perca mais o seu tempo nem o seu dinheiro com métodos que não funcionam. Primeira coisa, quando a gente fala em saúde mental, a gente precisa entender que a gente pode estar tanto falando de transtornos mentais quanto daquilo que a gente chama de questões psicológicas recorrentes. Eu vou te explicar. Quando falamos de transtornos mentais, você precisa ter muito claro quais são os profissionais habilitados para o diagnóstico e o tratamento dos transtornos mentais. Quem são esses profissionais? Psicólogos e psiquiatras, tá? Esses são os dois profissionais
que são especialistas e estão habilitados para fazer o diagnóstico e o tratamento de transtornos mentais. E aproveitando o tema dos transtornos mentais, eu queria esclarecer aqui alguns pontos importantes nessa aula, porque com frequência eu vejo conteúdos sendo disseminados nas redes sociais de uma maneira muito equivocada. Eu queria ter trazido esses conceitos na aula 1, mas a aula 1 ficou enorme. Eu acabei ali incluindo muita coisa e me empolguei, e, enfim. Então, eu vou pedir licença para vocês para incluir esse conteúdo aqui, porque realmente é muito importante que você saia deste evento com um entendimento real, científico sobre esse tema, tá bom? Talvez você tenha um transtorno mental, talvez tenha alguém próximo a você que tenha algum transtorno. Então, entender esses pontos é muito importante, tanto para você lidar com o seu problema, quanto para você lidar com outras pessoas à sua volta, que talvez tenham alguma questão. Na aula da segunda-feira, eu falei o que é um transtorno mental. Expliquei ali as principais categorias que a gente tem de transtornos mentais episódicos, crônicos, lembra disso? Muito bem, falei de alguns mitos relacionados a transtornos mentais que são propagados por aí, tipo TDAH é modinha, autismo não existe, etc. E aí eu queria trazer hoje aqui alguns pontos para que você entendesse melhor este assunto. Primeiro ponto que eu queria trazer a diferença entre traço e transtorno. Para você ter um transtorno mental, como você já viu, uma pessoa para preencher os critérios diagnósticos de um transtorno mental, ela precisa apresentar ali os sintomas que estão descritos no DSM. O DSM é o Manual Estatístico e Diagnóstico dos Transtornos Mentais. É basicamente o que todos nós clínicos usamos, psicólogos, psiquiatras, usamos ali para auxiliar no diagnóstico. Não é uma bíblia onde a gente vai simplesmente checar os sintomas, mas é um norte importante. E além de apresentar, além de preencher os critérios do DSM, esse paciente, essa pessoa também precisa apresentar uma frequência na apresentação desses sintomas, uma intensidade, ou seja, tem que ser alto, tem que ser forte, e um sofrimento clinicamente significativo relacionado a esses sintomas. Mas, quando a gente considera todos esses aspectos na população geral, quem acaba tendo um transtorno acaba sendo a minoria, porque você precisa ter ali sintomas de uma maneira muito intensa, de uma maneira muito frequente e que cause de fato um sofrimento ou um prejuízo na sua vida. Então, para te dar alguns exemplos aqui para você entender o que são esses sintomas que muitas pessoas às vezes acabam tendo, mas que não preenchem os critérios de frequência, de intensidade e de sofrimento clinicamente significativo. Por exemplo, uma pessoa que gosta de manter as coisas arrumadas, uma pessoa que gosta de manter a sua mesa arrumada, que arruma o seu armário, as roupas por cor. Significa que essa pessoa tem transtorno obsessivo compulsivo? Só por essas características? Não. Essa pessoa que gosta de manter as coisas arrumadas, se a frequência e a intensidade com que ela arruma as suas coisas não causam nenhum prejuízo clinicamente significativo para essa pessoa ou nenhum sofrimento, então ela não tem toque, ok? Ela pode ter traços, até pode, tá? Mas ela não tem o transtorno, porque para ter o transtorno, essa pessoa, ela teria que deixar de fazer outras coisas para ficar ali arrumando compulsivamente a mesa, o armário, e aí ela se atrasa para o trabalho, e aí ela não vai para o trabalho porque ela não consegue sair de casa antes que esteja tudo perfeitamente arrumado, ok? Só um exemplo para você entender. Então, às vezes, as pessoas apresentam alguns sintomas, mas não é o suficiente para caracterizar o transtorno. Por quê? Porque esses sintomas, eles não têm uma apresentação com uma frequência alta, com intensidade suficiente e não apresentam sofrimento ou prejuízo para aquela pessoa ou para as pessoas que estão à volta dela. Então, nesse caso, a gente pode dizer que essa pessoa possui traços do transtorno. Vou dar outro exemplo para você entender. Sabe o que as pessoas chamam hoje, e está bem na moda na internet, a tal da dependência emocional? Pois é, o que é a dependência emocional? Bom, basicamente pode ser muita coisa, porque é um termo do senso comum, mas se a gente for trazer para algo mais próximo de um diagnóstico, seria ali
um sintoma, talvez um traço do que a gente chama de transtorno da personalidade borderline. Então, o que a internet, o senso comum chama de ser dependente de alguém, de querer o amor dessa pessoa, de realizar esforços desesperados para evitar o abandono daquela pessoa. Essa pessoa também dependente, entre aspas, ela pode ter relacionamentos intensos e instáveis. Isso são sintomas do transtorno da personalidade borderline. Então, Fernanda, você está dizendo que todo mundo que se enquadra ali no que a internet chama de dependência emocional é border? Não. Até porque, como eu falei, dependência emocional é um termo do senso comum, é genérico, não é um termo técnico, pode significar muita coisa, cabe muita coisa nesse saco de gato aí que a internet chama de dependência emocional. Mas também pode significar traços de personalidade borderline. Ficou claro isso? Então, essa variação entre traço e transtorno é como se fosse um espectro. Pensa num espectro de cores, pensa no arco-íris. Você vai da cor mais clara até a cor mais escura. Isso seria essa variação entre traços e transtornos, ok? Um outro exemplo mais próximo da realidade, talvez, de muitos de vocês, de muitos de nós, que é a diferença entre comer transtornado e um transtorno alimentar. Todos nós, em algum momento da vida, já vivemos a experiência de comer de uma forma exagerada, de uma forma desregrada, de uma forma impulsiva. Seja porque a gente estava estressado, a gente estava ansioso, era uma ocasião especial, era uma festa, a gente estava muito feliz, sei lá. Isso significa dizer que a gente tem um transtorno alimentar? Que a gente tem, por exemplo, o transtorno da compulsão alimentar? Não. Porque esse comportamento, ele não é intenso, ele não é frequente e ele não gera um sofrimento ou um prejuízo significativo para a nossa vida. Isso acontece esporadicamente, ok? Então, isso não é nada na realidade. A gente eventualmente vai lá e come em excesso. Aí, vamos avançar um pouquinho aqui nessas cores do espectro, ok? A gente tem nada, aí a gente vem para o traço, que é o comer transtornado, que de uma maneira mais frequente, mas não tão frequente, tão intensa como no transtorno alimentar, essa pessoa come em excesso, ok? Ela vai lá e tem ali um episódio que a gente chama de compulsão alimentar, come bastante, mas para ser transtorno da compulsão alimentar, essa pessoa ela precisa ter no mínimo um episódio de compulsão alimentar por semana durante 3 meses. Então, é algo que precisa ter ali uma frequência, como eu falei, uma intensidade, e isso, claro, vai gerar um sofrimento e um prejuízo na vida dessa pessoa. Então, quando uma pessoa tem um transtorno alimentar, como o transtorno da compulsão alimentar, ela não apenas come de forma descontrolada de vez em quando. Ela faz isso de uma maneira frequente, ou seja, no mínimo uma vez por semana, sentindo que esse controle, né? Ela não tem mais esse controle sobre a alimentação dela. Ela não consegue parar, mesmo sabendo que isso não é saudável, mesmo desejando mudar esse padrão de comportamento de alimentação. Então, esse padrão de comportamento interfere de maneira significativa na vida da pessoa, leva a sentimentos de culpa, de vergonha, prejudica a saúde física e a saúde mental dessa pessoa. Então, nesse caso, já não é mais traço. Ela faz isso 2, 3 vezes na semana. Aí sim, a gente já tem um transtorno, ok? Então, resumindo o que eu acabei de explicar. Comer de forma descontrolada, ocasionalmente, uma vez a cada 15 dias, uma vez por mês, sem causar grandes problemas na vida da pessoa, algo mais esporádico, mais gerenciável, isso é traço, ok? Comer de forma descontrolada, de forma constante, compulsiva, mais de uma vez por semana, ou no mínimo uma vez por semana durante 3 meses, com um impacto negativo significativo no bem-estar da pessoa, isso pode ser um transtorno alimentar. No caso, aqui, transtorno da compulsão alimentar.
Então, ou seja, não é só quem tem um transtorno mental que enfrenta dificuldades ou prejuízo. Algumas pessoas têm traços de alguns transtornos, mas também podem ter algum sofrimento com isso. E esse sofrimento pode estar impedindo essa pessoa de avançar, de encontrar a sua melhor versão. A boa notícia é que esses traços que causam sofrimento, que causam prejuízo, também podem ser trabalhados, também podem ser melhorados. A gente pode ter uma remissão desses traços também, que eu vou explicar já já o que é isso. O segundo ponto: qual a causa de um transtorno mental? E aí a gente entra num ponto complicado, porque muita gente gosta, principalmente na internet, de explicar os transtornos mentais, a ansiedade, a depressão, atrelando a uma causa, a um trauma, algo que aconteceu com você lá atrás na sua vida. Mas isso é um erro, um erro. E antes de te falar qual é a verdadeira causa de um transtorno mental, eu quero desmistificar aqui o que de fato é um trauma, de acordo com a literatura, porque na internet hoje parece que qualquer situação aversiva é trauma. Qualquer coisa que a gente faça de errado vai traumatizar nossos filhos, mas não é bem assim. E essa informação é muito importante porque talvez você já tenha ouvido pessoas aí que não são da área especificamente da psicologia, da psiquiatria, falando, né, que a depressão é causada por traumas da sua vida que aconteceram na infância. Primeiro vamos entender o que é trauma, tá? Para depois você entender porque essa informação tá errada. O que a gente tem hoje na literatura científica, dentro da psicologia, que define o que é um evento traumático? Eventos traumáticos envolvem a morte real de alguém ou ameaças de morte, lesões graves, ameaças ou alguma forma de violência sexual. A forma como o indivíduo é exposto a esses eventos traumáticos, de ver a morte de alguém, por exemplo, ou estar envolvido em um acidente muito grave, essa forma, claro, de estar exposto a isso pode variar. Entre as possibilidades, a gente tem a exposição direta, que é presenciar pessoalmente o evento ocorrido com terceiros. Então, você estava ali na estrada e você viu um acidente, esse acidente foi fatal, as pessoas ali morreram, etc. Ou um evento que aconteceu com um familiar seu, uma pessoa próxima. Pode ser também por exposição indireta ao trauma, ou seja, alguém lhe contou com muitos detalhes um acidente com um familiar seu, você foi lá e viu a pessoa machucada, né, muito grave, etc. E a gente ainda tem também uma exposição no exercício de funções ocupacionais, ou seja, um bombeiro, por exemplo, que todos os dias está ali exposto a situações de morte, de acidentes graves. Isso também pode fazer com que essa pessoa esteja ali exposta a essas situações traumáticas, ok? Percebe como não é qualquer coisa que pode ser considerado um trauma, de acordo com a ciência? Então, trauma basicamente vai ser ver alguém morrer, participar de um acidente grave ou ver, presenciar um acidente muito grave, violência física, violência sexual, ou seja, coisas que põem em risco de fato a sua vida. Fora isso, assalto, sequestro, essas situações também podem ser consideradas traumas, tá? Ter é, tomado um tapa da sua mãe no bumbum quando você era criança, não. Isso não é considerado um evento traumático, tá? Então, assim, para ser trauma, precisa ser algo realmente muito grave. Não é qualquer coisa que é considerada trauma hoje dentro da ciência. De toda maneira, nenhum transtorno mental é causado por um evento traumático. Nem mesmo o transtorno do estresse pós-traumático. Porque se o TEPT, como a gente chama, né, o transtorno do estresse pós-traumático, se o TEPT ele fosse causado pelo trauma, todo mundo, por exemplo, que foi assaltado desenvolveria TEPT. Muitas pessoas já foram assaltadas, eu inclusive já fui assaltada e não tive TEPT. Por quê? Porque o que a gente tem na literatura é o seguinte: a minoria das pessoas que de fato passam por um trauma vão desenvolver TEPT.
que é o transtorno do estresse pós-traumático. Isso tem a ver exatamente com o que eu quero te explicar aqui, que é a causa do transtorno mental. Qual é a causa de um transtorno mental? É multifatorial. O que seria isso? Eu vou te explicar isso da maneira que eu acho mais simples e mais didática, tá? Multifatorial é o seguinte: a gente tem várias causas para explicar um fenômeno. A gente não tem uma única causa explicando aquele fenômeno. Então, qual é a causa dos transtornos mentais? A causa dos transtornos mentais é multifatorial. Quais são esses fatores? Genética, ambiente, história de vida, fatores de personalidade, tudo isso junto faz com que uma pessoa possa vir a desenvolver um transtorno mental. Para te explicar isso de uma maneira mais objetiva e mais simples, eu gosto de usar uma analogia do bolo. Vou te explicar o que é isso. Eu não sou boa na cozinha, tá? Eu não é o meu forte, não é cozinhar não. Mas imagine que eu estou com muita vontade de comer um bolo e eu decido ir lá na cozinha e fazer um bolo. Daí eu abro o armário, eu abro a geladeira e eu vejo que na minha cozinha agora só tem ovos e manteiga. Eu consigo fazer um bolo com ovos e manteiga? Não. Tá bom. Aí eu vou no supermercado e eu compro farinha. Agora eu tenho ovos, manteiga e farinha. Eu consigo fazer um bolo com ovos, manteiga e farinha? Não. Para fazer um bolo eu preciso do quê? Se eu esquecer algum ingrediente aqui, relevem. Eu não sei fazer bolo. É só uma metáfora didática. Eu vou precisar de leite, ovos, farinha, fermento. Se eu quiser fazer um bolo de chocolate, eu vou precisar de chocolate em pó. Que mais? Ovos, farinha, fermento, leite, chocolate em pó, manteiga, enfim. Acho que é isso. Vou precisar dessas coisas. Talvez eu tenha esquecido alguma coisa, mas é isso aí. Se eu tiver tudo isso aqui na minha casa, mas o meu forno estiver quebrado, eu consigo fazer um bolo? Não. Eu tenho uma massa homogênea, mole, mas eu não tenho um bolo. Tá? Então, para fazer um bolo, eu preciso de todos os ingredientes. E mais do que isso, além de todos os ingredientes, eu preciso de um ambiente favorável para que aquele bolo cresça e de fato se torne um bolo. Com os transtornos mentais, a gente tem a mesma coisa. Eu tenho uma questão genética, ou seja, a minha mãe era bipolar, o meu pai era esquizofrênico, a minha avó tinha transtorno de ansiedade. Mas se eu não tiver um ambiente propício para esses transtornos se desenvolverem, talvez eu não desenvolva, tá? Então a gente precisa de uma série de fatores. Então, a gente sabe hoje, muito claramente, pela ciência, que a causa dos transtornos mentais é multifatorial. São vários fatores. E aí você pode estar se perguntando, tá, mas para todos os transtornos, a gente tem o mesmo peso para todos os fatores? Genética, ambiente, história de vida, personalidade, para todos os transtornos é igual? Não, a gente sabe que não. A gente sabe que fatores diferentes têm pesos diferentes para cada transtorno. Então, de maneira bem resumida, só a título de curiosidade, a gente tem a genética, a vulnerabilidade biológica, que é o quê? Familiares meus de primeiro grau com transtornos mentais. A gente tem a vulnerabilidade psicológica, que é o quê? Pensamentos disfuncionais, comportamentos disfuncionais, estilo de vida ruim, um sono desregulado, uma alimentação ruim, sedentarismo, eventos vitais estressantes, perda, abandono, né? Uma série de coisas que eu passei na minha vida que são aí esse ambiente favorável para esse bolo crescer. E a gente tem também fatores de personalidade. Então, só para você ter uma ideia, nos transtornos alimentares, que eu acabei de citar aqui, a compulsão alimentar, existe sim uma influência genética, porque em todos os transtornos a gente precisa de todos os ingredientes. Mas as pressões do ambiente, elas parecem ter um peso maior nos transtornos alimentares. Por que a gente sabe disso? Porque a gente tem muitos estudos, estudos consistentes, mostrando, por exemplo, que bailarinas,
modelos, atrizes, são profissões que têm um maior índice, mais casos, por exemplo, de anorexia, que é aquele transtorno onde a pessoa fica muito magra, a pessoa se recusa a comer, ela se vê gorda e ela emagrece cada vez mais. Então a gente sabe que este ambiente, ele é um ambiente ali da passarela, do balé, da televisão, acaba sendo um ambiente que propicia, que favorece isso. Outro exemplo muito interessante é o transtorno de personalidade antissocial. Existem estudos com famílias, com gêmeos idênticos, com gêmeos que foram separados e encaminhados para adoção, que indicam que a influência genética do transtorno de personalidade antissocial ela é menor do que a influência ambiental. Então, foi feito um estudo onde mães com transtorno de personalidade antissocial estavam presas e tiveram filhos no presídio. Esses filhos, eles foram separados dessas mães e enviados para abrigos. As crianças que mais rapidamente foram adotadas, elas tiveram menos chance de desenvolver o transtorno de personalidade antissocial, porque elas foram adotadas por famílias, né? Esses pais adotivos ali criaram um outro ambiente para essas crianças, ou seja, deram amor, validaram as emoções dessas crianças, né? Deram ali um ambiente protetivo para essas crianças, e essas crianças não desenvolveram o transtorno da personalidade, apesar de terem uma influência genética. Já as crianças que foram separadas das mães e permaneceram em abrigos e cresceram em abrigos, que sabidamente são ambientes invalidantes, a gente já sabe disso dentro da psicologia, não são ambientes ali onde a criança tem as suas necessidades atendidas, e não é por nada, é porque tem milhares de crianças ali naquele abrigo e às vezes um, dois, três cuidadores para dar conta de tudo. Então são ambientes invalidantes para aquela criança. Essas crianças elas tiveram uma maior probabilidade de desenvolver o transtorno. Outro exemplo de pesos diferentes aí entre genética e ambiente é a esquizofrenia. A esquizofrenia é um dos transtornos mais biológicos que a gente tem. Como é que a gente sabe disso? Com estudos com gêmeos idênticos. Então, se você tem um irmão gêmeo idêntico que é esquizofrênico, a sua chance de desenvolver o transtorno é de 48%. Ou seja, quase 50% de chance de ter também. É muito alta. Outro exemplo onde a genética predomina são os transtornos do neurodesenvolvimento. O TDAH, por exemplo, é um transtorno considerado altamente influenciado pela genética. O autismo também. Então, influências ambientais, elas desenvolvem ali desempenham um papel relativamente pequeno quando a gente fala de TDAH, por exemplo. Quando a gente compara com vários outros transtornos, depressão, ansiedade, que tem uma influência ali muito mais forte do ambiente e de fatores psicológicos individuais, como fatores de personalidade, tá? Então, a gente hoje já sabe mais ou menos em cada transtorno quanto é que cada um desses fatores, ou seja, desses ingredientes do bolo, influencia para o desenvolvimento de cada transtorno. Então, não dá mais para as pessoas na internet saírem por aí falando que a causa da sua depressão é o seu trauma de infância. Mas, Fernanda, eu ouvi um coach falar isso. Mas, Fernanda, eu sigo uma blogueira que é terapeuta e que ela fala isso. Eu lamento te informar. Essas pessoas, infelizmente, elas dão informações erradas na internet, tá? E aí, essas pessoas também, que não são da área e que, enfim, se arriscam na internet a falar dessas coisas, elas também falam em cura para a depressão, cura para a ansiedade. Existe cura para transtorno mental? Não, infelizmente não existe. Existe remissão total e parcial, tá? O que é remissão total e remissão parcial? Eu vou te explicar isso aí de uma maneira simples também, para você entender a diferença do que é cura e do que é remissão, ok? Imagine que eu quebrei meu braço. E aí eu fui no ortopedista, tava doendo muito, o ortopedista falou: olha, quebrou, a gente vai precisar engessar seu braço, infelizmente, não tem jeito, você vai passar aí 15 dias com gesso, numa tipoia, daqui 15 dias você volta, a gente avalia, tá bom. 15 dias depois eu voltei, ele falou: ok, tá bem aqui, né, o osso
consolidou, agora você vai precisar fazer fisioterapia. Você passou 15 dias sem mexer o braço, então você vai ter alguma dificuldade, faça 10 sessões de fisioterapia. E volte aqui. Fiz 10 sessões de fisioterapia, voltei. E aí ele vai me perguntar: tá sentindo alguma coisa? Eu digo: não, não tô sentindo nada, tá ótimo o meu braço. Maravilha, ele vai dizer: então tá bom, pode ir embora, você tá curada. E por que eu estou curada? Porque eu, com o passar dos anos, não vou nem me lembrar qual foi o braço que eu quebrei. Inclusive, quando eu era criança, eu quebrei o braço. Mas se você me perguntar qual foi o braço que eu quebrei, eu absolutamente não me lembro. Eu não sei qual foi o braço que eu quebrei. Por quê? Porque eu fiquei curada. O osso consolidou, eu fiz fisioterapia, ficou tudo bem com o meu braço e hoje eu não tenho nenhuma dificuldade de movimento, eu posso fazer tudo que eu quiser, nada dói, eu estou curada desse braço quebrado, tá claro? Quando a gente fala em remissão, a gente fala em algo que você não vai poder se esquecer que você teve aquilo. Porque eu não vou poder te garantir que você nunca mais vai ter aquilo. Como médico, como ortopedista me garante no braço quebrado. Desde que eu não quebre de novo o mesmo braço no mesmo lugar, eu não vou ter mais problema com aquele braço. No caso de uma depressão, no caso de um transtorno de pânico, no caso de um transtorno bipolar, a gente não pode garantir que você nunca mais vai ter nenhum problema. Você pode entrar em remissão. Essa remissão pode ser até total. Você pode ter feito psicoterapia e você aprendeu a lidar com aquilo e você convive com aquilo e você não tem mais sintomas que te incomodam. Mas talvez um dia você volte a ter alguns sintomas. E claro, se você aprendeu a lidar com isso durante um processo de psicoterapia, você vai conseguir manejar, ok? Mas aí eu quero chamar a sua atenção para o seguinte: é crime falar em cura para transtornos mentais. Esse crime está previsto em lei, é crime de curandeirismo, tá? Então essas pessoas que falam aí na internet de cura para a depressão, cura para a ansiedade, essas pessoas, elas estão cometendo um crime e isso é muito grave, muito grave. E aí eu preciso que você entenda também o que é remissão. A remissão, ela não significa que o transtorno sumiu, que desapareceu tudo, que você não apresenta mais nada de nada e que você nunca mais vai apresentar aquilo. O que, que a gente entende dentro da psicologia, da psiquiatria hoje por remissão? Remissão significa retorno à funcionalidade. Grave isso, tá? Isso é muito importante. Remissão significa retorno à funcionalidade. Então, quando a gente fala em remissão total, a gente está falando em 80% de melhora dos sintomas, a ponto de você conseguir voltar a trabalhar, de você conseguir voltar a fazer suas atividades, de você conseguir estabelecer a rotina, basicamente, muito parecida com o que você tinha antes daquele problema aparecer. Quando a gente fala em remissão parcial, estamos falando aí em torno de 50% de melhora dos sintomas. Então, é muito importante, tá? Que você entenda isso, porque na literatura científica, quando falamos de transtornos mentais, a literatura é bem estabelecida nesse ponto. A gente não fala de cura, a gente fala de remissão. Por quê? Porque eu não posso garantir que você nunca mais vai ter esse problema, que você não vai ter recaídas. Não é algo que você possa se esquecer, como eu falei na analogia do braço quebrado. Eu nem me lembro qual foi o braço que eu quebrei. Então, se um profissional te fala de cura para transtorno mental, tá? E esse profissional provavelmente não é um profissional da psicologia, da psiquiatria, porque a gente sabe que falar em cura para transtorno mental não é o adequado, não é o termo mais adequado, mais usado, e inclusive, dependendo da forma como isso for feito, é até crime. Ou seja, a pessoa com tratamento adequado, ela vai voltar à funcionalidade. E esse é o objetivo da terapia, da medicação para quem tem um transtorno mental. E aí, relembrando até o que eu falei no teaser aqui de abertura do nosso evento na segunda-feira, desde que você tenha um tratamento adequado, baseado na ciência, você pode sim encontrar a sua melhor versão, mesmo tendo um transtorno mental. No meu caso, por exemplo, eu tenho TDAH.
E muita gente se surpreende quando eu falo que eu não tomo medicação para o TDAH no meu dia a dia. E aí as pessoas, elas têm a sensação, de maneira geral, que o tratamento para o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade é a medicação, mas não é. Eu manejo os sintomas do meu TDAH com estratégias da terapia cognitivo-comportamental. Por quê? Porque o tratamento padrão ouro para TDAH não é medicação psiquiátrica. O tratamento padrão ouro para TDAH é terapia cognitivo-comportamental. E aí, antes que você pense alguma coisa errada, eu não sou contra a medicação. Pelo contrário, existem muitas pessoas que precisam fazer uso da medicação e elas devem fazer uso da medicação. Mas em muitos casos, a psicoterapia ela pode é, livrar. Eu vou usar essa palavra aqui entre aspas, tá? Entre bastante aspas. Pode livrar a pessoa do uso da medicação. O que, se for possível, também ótimo, tá? Porque, obviamente, muitas medicações envolvem aí efeitos colaterais, muitas vezes. Então, se você tem uma psicoterapia que é capaz de te ajudar, por exemplo, a manejar o seu déficit de atenção sem uso da medicação, que ótimo. Se você tem uma psicoterapia que é capaz de te ajudar a gerenciar a sua ansiedade, ótimo. Esse é o melhor dos mundos. Agora, se a psicoterapia também não for o padrão ouro, não for suficiente para o transtorno que você tem e você precisar de medicação, é muito importante que você faça uso da medicação, tá? Porque o importante é você fazer o tratamento que você precisa fazer para você melhorar, para você ter ali a sua remissão, você ter o seu retorno à funcionalidade. E muita gente não sabe, mas para praticamente todos os transtornos mentais, ou todos os transtornos mentais, a psicoterapia entra como principal tratamento. E em muitos transtornos mentais, inclusive, a psicoterapia é a primeira escolha de tratamento. Ou seja, a psicoterapia é considerada padrão ouro de tratamento. Que transtornos são esses, onde somente a psicoterapia ela já vai resolver o problema, ela já vai colocar o paciente em remissão, sem que o paciente precise fazer uso de medicação psiquiátrica. Quais são esses transtornos? Um transtorno depressivo maior, leve, ansiedade social, transtorno de ansiedade generalizada, tricotilomania, que é arrancar os cabelos da cabeça, da sobrancelha, escoriação, que é aquelas pessoas que ficam se machucando, sabe? Tirando o pedaço do dedo, da unha, fazendo feridas, né, no rosto, na cabeça. Então, o tratamento padrão ouro também é psicoterapia. Transtornos alimentares de maneira geral, anorexia, bulimia, compulsão alimentar, transtorno da personalidade borderline, que inclusive nem tem medicação para transtorno de personalidade, o tratamento é psicoterapia sempre. Ah, espectro autista, né? Outra coisa que muitas pessoas acham que o tratamento é medicação para autismo e não, o tratamento para autismo é psicoterapia. TDAH também, muito se fala aí de medicações para TDAH, Venvance, Ritalina, etc. A medicação não é o tratamento para TDAH. Eu mesma não tomo medicação, eu tenho TDAH, eu não tomo medicação, só em situações assim muito pontuais, esporadicamente, mas eu manejo o meu transtorno com terapia cognitiva. Insônia também. Muitas pessoas acham que o tratamento para insônia é remédio para dormir e não é. O tratamento é terapia cognitivo-comportamental para insônia. Então a gente tem muitos transtornos, a gente tem muitos problemas onde a psicoterapia é superior à medicação. Ou seja, se você faz a psicoterapia e uma outra pessoa com o mesmo problema toma medicação, você vai melhorar mais rápido e você vai manter mais esses resultados do que uma pessoa que toma medicação. Agora, existem outros transtornos que aí não tem jeito. Você vai ter que aliar a psicoterapia com a medicação psiquiátrica. Aí sim você tem o tratamento adequado para o seu problema. Que transtornos são esses? A distimia, que hoje é chamada de depressão persistente, transtorno bipolar, esquizofrenia, depressão moderada a grave, transtornos de ansiedade em criança, tá? O ideal é que a criança tenha ali uma combinação de medicação com terapia.
toque, né? A melhor combinação de tratamento é também a combinação de psicoterapia com medicação psiquiátrica e transtorno relacionados ao uso de substância, álcool, maconha, qualquer outra droga, tá? Dentro desses que eu falei aqui, existem dois onde a medicação psiquiátrica ela é preponderante e eu só posso fazer uma coisa. Então tá, se você tem um desses dois transtornos, a sua prioridade é tomar medicação, que é esquizofrenia e transtorno bipolar. São os dois transtornos mais biológicos que a gente tem, ou seja, que tem uma carga genética maior, tá bom? Me perdoem esse parênteses aí que eu fiz sobre transtornos alimentares, mas eu queria muito que vocês saíssem desse evento tendo aí essas informações muito claras, ok? Então, recapitulando, quando falamos de transtornos mentais, os profissionais habilitados para diagnosticar e tratar transtornos mentais são psicólogos e psiquiatras, ok? Mas quando a gente fala de questões psicológicas recorrentes, como autoestima, dificuldade de relacionamento, emagrecimento, procrastinação, que também envolvem aí questões de saúde mental, o indicado é que vocês recorram a esses profissionais também, não só com transtorno, se você tiver transtorno mental, mas também se você tiver essas questões aí psicológicas recorrentes. E o profissional especializado nisso, de fato, é o psicólogo, porque o psicólogo ele é especialista em comportamento humano. São os profissionais que fizeram aí uma formação na área, que estudaram com profundidade esses temas, e não pessoas que fizeram qualquer curso livre de um final de semana e aí vão para a internet para falar coisas, né? Coaches, terapeutas de maneira geral, etc. E aí, eu queria aproveitar aqui e trazer para você uma coisa que muitas pessoas leigas não sabem, mas que hoje você vai ficar sabendo. Terapeuta não é sinônimo de psicólogo. Tem alguns psicólogos que usam esse termo de terapeuta, mas nem todo terapeuta é psicólogo. Então você precisa prestar atenção a isso. Se você vê lá no Instagram terapeuta, você precisa perguntar para essa pessoa: você é formado em psicologia? Porque terapeuta, inclusive, não é uma profissão regulamentada no Brasil. E o que isso significa? Significa dizer que qualquer ser humano que respire pode se dizer terapeuta. Essa pessoa ela pode ter feito um curso de final de semana, ela pode ter feito um curso de 30 dias, ou ela pode nem ter feito curso nenhum. Ela acordou hoje e disse: Ah, que legal, acho que quero ser terapeuta. Tá bom, vou abrir o Instagram aqui e vou dizer que sou terapeuta. Pronto, ela pode fazer isso. Não é crime fazer isso. Agora, eu te pergunto: você faria uma cirurgia com alguém que não se formou em medicina? Ó, mas eu sei fazer cirurgia, tá? Eu não me formei em medicina, mas eu sou boa nisso. Você faria? Claro que não. Agora, por que que com a sua cabeça é diferente? Você entrega a sua saúde mental para blogueira que fez formação em coach. E tem mais. Qual é o problema de terapeuta não ser uma profissão regulamentada? O problema é, primeiro ponto, se der algum BO, se der algum problema, você não tem nem a quem recorrer. Porque terapeuta não tem conselho de classe, não tem lei, não tem nada que rege. E uma informação também para você, que eu não sei se todo mundo sabe disso, o conselho de classe não é para defender o profissional, não, tá? Conselho de classe serve para defender a população dos maus profissionais. Então é para defender você, paciente, e não a mim, que sou psicóloga. Por isso é importante estar inscrito num conselho de classe. Por isso é importante que o profissional que você vai buscar atendimento esteja regido por alguma lei. Segundo ponto que eu quero que você saiba: terapia não é algo inofensivo, do tipo, ah, se bem não fizer mal, também não vai fazer. Longe disso. Muitas pessoas, infelizmente, tiram a própria vida por intervenções erradas de terapeutas. Pessoas tomam decisões porque receberam uma dica de um terapeuta, foram induzidas a fazer alguma coisa e isso arruinou a vida dessas pessoas. Pessoas ficam mal, se sentem mal, desconfortáveis por uma fala, por um comentário absurdo de terapeutas por aí. Anos atrás, eu atendi uma moça que veio me procurar, ela estava grávida e ela começou a ter ataques de pânico. Então, ela foi no médico e o médico falou: Olha, isso é transtorno de pânico, você tem que procurar uma psicóloga para tratar. Você tá grávida, eu tenho poucas medicações aqui que eu posso usar com você, é melhor você fazer psicoterapia, porque
O padrão ouro para transtorno de pânico não é medicação, é psicoterapia. Faça terapia. Tá bom. Ela foi, procurou uma terapeuta dessas aí da vida. E ela chegou nessa terapeuta e disse: Olha, eu tô grávida, tô tendo essas crises assim de pânico, né? De ansiedade e tal. E o psiquiatra disse que eu precisava fazer terapia, então eu vim aqui te procurar. Ela falou: Olha só, você tá tendo essas crises de pânico, né? Você tá tendo isso aí, porque na verdade você está rejeitando o seu bebê. Essa moça saiu de lá destruída, se sentindo a pior pessoa do mundo, porque ela ouviu de uma, entre aspas, profissional, que o que ela estava tendo, na verdade, era uma rejeição ao bebê dela. Mas era um bebê muito desejado, era um bebê que ela queria muito, e como ela podia estar rejeitando aquele bebê? Então, essa moça chegou para mim destruída psicologicamente, se achando a pior pessoa do mundo por conta de uma intervenção absurda que uma profissional, entre aspas, não formada em psicologia, simplesmente tirou aí das vozes da cabeça dela que ataques de pânico significam rejeição a bebê. E aí, a gente pode pensar mais além, né? O quanto uma dica errada para uma pessoa que já está numa condição vulnerável mentalmente pode afetar a vida daquela pessoa. Qual é o impacto de você dizer para uma pessoa que tem transtorno da personalidade borderline qualquer coisa que sai da sua cabeça? Qual é o impacto de você, que é terapeuta, tá aí na internet respondendo caixinha, falando as coisas, e você dá uma resposta ou dá uma dica para uma pessoa que pensa em tirar a própria vida? Qual é a consequência que isso pode ter para essa pessoa? Então, saúde mental é algo muito sério. A gente não pode brincar com isso. Aí você pode estar pensando, ok, eu entendi, né, que tendo ali uma questão relacionada à saúde mental, o ideal é que eu procure por profissionais que sejam psicólogos, psiquiatras, entendi que terapeuta não necessariamente é psicólogo e qualquer pessoa pode se dizer terapeuta, isso é perigoso, entendi tudo isso. Aí você pode estar se perguntando o seguinte: então, se eu estiver com um psicólogo formado, com um psiquiatra realmente formado, significa necessariamente que eu estou em boas mãos? Não. Infelizmente não. E por que não? Porque talvez esse profissional ele não esteja aplicando em você o tratamento adequado, o tratamento que você de fato precisa. Porque a gente tem, dentro da psicologia, muitas abordagens teóricas, e eu vou te explicar isso bem rapidamente para você entender. A gente tem diversas abordagens na psicologia, e nem todas elas são iguais quando a gente fala em termos de evidências científicas. E o que que isso significa, Fernanda? Por que que isso importa para mim que vou fazer o tratamento? Importa pelo seguinte: quanto maior o nível de evidências que você tem para aquele tratamento, maior a chance de você ter resultados com aquele tratamento. Vou te dar um exemplo que não tem a ver com a psicologia para ficar claro para você. Todo mundo sabe, via de regra, claro, tem exceções, mas vou falar aqui de uma maneira genérica, tá, gente? Se uma pessoa tem câncer, qual que é o tratamento padrão ouro para muitos cânceres? Quimioterapia, certo? Ok, aí eu te pergunto, que tem mais chance de dar certo? Fazer quimioterapia ou tomar água com limão? Todos nós sabemos que tem bem mais chance de eu me tratar de um câncer se eu fizer quimioterapia. Quem disse isso? Eu? Deus? As vozes da cabeça de alguém? Não. Quem disse isso foram os estudos científicos que foram feitos, as evidências científicas. Então, hoje, a gente tem algumas abordagens da psicologia com mais evidência científica do que outras. E hoje, qual é a abordagem da psicologia com maior nível de evidências científicas? A terapia cognitivo-comportamental. Então, quando você faz um tratamento validado pela ciência, você tem muito mais chance daquilo funcionar. Você tem uma maior probabilidade de resultados, como fazer quimioterapia e tomar água com limão. É mais ou menos isso. Só que para você, leigo, veja bem, a situação não é tão fácil. Porque, infelizmente, existem muitas intervenções que são vendidas por aí como sendo baseadas em ciência. E elas não são. Quer ver? Eu vou fazer um teste aqui com você. Presta bem atenção nesse exemplo aqui que eu vou te dar, tá?
eu vou ler aqui para você como um tratamento é vendido e depois eu vou te explicar o que é esse tratamento. Olha só. Ao todo, nós temos 32 pontos de energia ao redor da nossa cabeça. Cada um deles tem relação com um aspecto da nossa vida. Cada um desses 32 pontos, como criatividade, sexualidade, dinheiro, sonhos, controle, poder, tristeza, paz, alegria, calma, etc. Nesses pontos ficam depositados todas as ideias, decisões, pensamentos que já tivemos em algum momento da nossa vida. Tudo isso fica no nosso subconsciente e, na maioria das vezes, sem que possamos perceber, tomamos como verdade pontos de vistas fixos, criando padrões e reações programadas. São essas ações involuntárias que bloqueiam a nossa capacidade de construir possibilidades diferentes em nossas vidas. E como funciona a barra de Access? A sessão de barra de Access dura, em média, 1 hora e meia e não existem contraindicações. Qualquer pessoa pode fazer, criança, idoso, gestante ou pessoa com qualquer problema de saúde. Durante o procedimento, o paciente fica deitado e o profissional toca levemente com a mão nesses 32 pontos energéticos da pessoa. Ao serem tocados, nossas ondas cerebrais vão diminuindo, tocando aqui, tá? Do jeito que eu tô tocando aqui. O que permite o acesso à consciência, liberando o fluxo das energias acumuladas. Energeticamente, é como se tivessem barras correndo para fazer a limpeza dos registros que bloqueiam nossas vidas, reprogramando o nosso cérebro. Não é lindo? Não parece que tem um embasamento científico? Não parece razoável? Pois é. Barra de Access é um exemplo clássico de pseudociência. Só para vocês terem noção do quão distante isso está da ciência. A gente não pode nem testar isso, porque não existem nem esses pontos biologicamente que foram trazidos lá pelo autor. Esses 32 pontos, eles simplesmente não existem. E não existe nada que eu possa tocar na minha pele que automaticamente ative o meu cérebro. Para piorar a situação, esse sistema aí da barra de Access, né, esses 32 pontos, eles foram visualizados pelo autor desta teoria, porque esses pontos eles foram trazidos para o autor pelo espírito de Rasputin. E o espírito de Rasputin traduziu esse conhecimento dos alienígenas. Você acredita em alienígenas? Bom, eu não acredito. Então, eu não faria um tratamento que é baseado numa teoria alienígena. E aí, a grande questão é que você vai fazer um tratamento desse e você não tem nenhuma evidência científica para isso. E o problema é que muitas pessoas entendem claramente o malefício de tomar uma medicação, por exemplo, que não foi submetida a nenhum tipo de teste. Mas as pessoas, elas costumam subestimar os malefícios que tratamentos supostamente psicológicos, entre aspas, desse tipo, que não tem nenhum tipo de teste, que não tem nenhum tipo de evidência científica. Então, eu estou aqui para te alertar, não subestime. Esses tratamentos que não têm evidência científica, a gente chama de pseudociências, ou seja, uma ciência falsa, algo que está tentando se passar por ciência. O que é uma pseudociência? A pseudociência é algo que é baseado em explicações que podem parecer científica, podem ter esse ar aí de cientificismo, essa embalagem bonita, mas que não tem nenhuma pesquisa que apoie. E muitas vezes, inclusive, esses tratamentos eles costumam ser comercializados como uma cura revolucionária para todos os problemas, né? Eu brinco que cura de unha encravada a câncer, né? Cura tudo. É um negócio incrível. Então, as pseudociências, elas têm algumas características. Normalmente, elas são dogmáticas, elas têm uma Bíblia, né? Tem um livro, não Bíblia no sentido da Bíblia mesmo, tô falando assim, tem um livro que é considerado uma Bíblia, né? Com dogmas,
com regras que são imutáveis, porque na ciência a gente não tem nada imutável. O que hoje vale, amanhã pode não valer se tiver um outro estudo que mude aquilo. Nas pseudociências, não. O espírito de Rasputin disse isso, então é isso e acabou. Outra característica é as pseudociências elas se amparam em grandes autores. Então, o autor X disse isso, vira lei. O que a gente também não tem na ciência, tá? E normalmente essas teorias elas confundem correlação com causalidade. Lembra lá do que eu expliquei do trauma? Você não tem um transtorno porque algo aconteceu com você quando você tinha 2 anos. Essa não é a causa do seu transtorno, tá? Então, essas teorias elas confundem algo que tem uma relação, mas não é a causa, atribuem causa a isso. Então, tratamentos de saúde mental que não são baseados em evidências são frequentemente recomendados e usados por muitas pessoas. E não é incomum que nós, psicólogos, a gente encontre pacientes que receberam essas terapias para tratar problemas de saúde mental. E aí a gente tem muitos tratamentos desse tipo, né? Cura energética, Theta Healing. O Theta Healing, inclusive, a autora, ela foi condenada nos Estados Unidos por fraude, né? Ela inventou histórias absurdas e ela foi condenada nos Estados Unidos. Reiki, a gente tem vários tratamentos assim. O maior contribuinte potencial de danos das terapias pseudocientíficas é que a promoção dessas terapias impede diretamente a busca por um tratamento que de fato vai funcionar, que é um tratamento que tem evidências estabelecidas. Então, para alguém que está passando por um transtorno mental, um transtorno de ansiedade, um transtorno depressivo, um transtorno por uso de substâncias, é muito mais eficaz que a gente gaste dinheiro, né, tanto no nível individual quanto no nível de políticas públicas, que a gente gaste dinheiro, esforço em terapias que têm maior probabilidade de dar certo, de funcionar. E quando se trata de transtornos mentais, as potenciais consequências negativas de não buscar esses tratamentos baseados em evidência significam principalmente continuar sofrendo com aquele problema que não se resolve. Mas em alguns casos, infelizmente, pode levar até a morte daquela pessoa, né? Ou seja, muitas pessoas, infelizmente, tiram a vida por conta de um sofrimento com um transtorno mental. E aí você pode estar pensando: ah, mas eu não concordo com você. Eu tenho um amigo que fez esse tratamento aí que você falou e ele melhorou sim. Ele tá ótimo. Eu mesma fiz esse tratamento. Eu imagino que o chat deve estar bombando aí no YouTube. Eu não acompanho o chat porque eu preciso me concentrar aqui para dar aula, mas eu imagino que deve estar bombando aí. E sim, de fato, né? Alguém pode ter feito um desses tratamentos que eu citei aqui e ter melhorado, ou você pode ter feito um desses tratamentos e ter melhorado. Mas eu vou te explicar por quê. Existe uma coisa que se chama confundidores. Fica aqui comigo, que você precisa ter esse entendimento teórico. Isso é muito importante para você, para sua vida. O que são confundidores? Confundidores, como o nome já diz, são variáveis que causam confusão, né? Fatores de confusão. São variáveis que distorcem ali a análise de uma relação entre dois eventos. Te explicando de uma maneira bem simples. O confundidor é algo que faz você pensar que uma coisa X é decorrente de uma coisa Y, mas na verdade não é. Como o nome já diz, é algo que te confunde, que te atrapalha, é um viés, ok? Eu vou te explicar agora quais são os principais confundidores que a gente tem quando a gente fala de tratamentos em saúde. Primeiro confundidor, o curso natural da doença. O curso natural da doença é o jeito, é a forma como os problemas de saúde tendem a evoluir com o tempo, mesmo que a gente não tenha nenhum tratamento. Então, por exemplo, vou te dar um exemplo muito comum de curso natural da doença: gripe. Gripe, virose, resfriado. O resfriado, ele tem um tempo, ele tem uma evolução. Então, normalmente, um resfriado simples vai durar 3, 4, 5, até 7 dias. Nesse meio tempo, você tomou água com limão e mel. E aí, quando você tomou água com limão e mel, no 7º dia você melhorou. E aí você vai atribuir a sua melhora à água com limão e mel. Mas, talvez,
você melhorasse de qualquer jeito, mesmo que você não tivesse tomado a água com limão e mel. Porque o curso natural daquele problema que você tinha, que era o resfriado, é esse, são 7 dias. Agora, imagine uma pessoa que tem um transtorno de ansiedade. Essa pessoa começa a fazer um tratamento desse, né? Como eu citei aqui a barra de Access. E a gente sabe que um transtorno de ansiedade, ele tem ali, por exemplo, um transtorno de pânico, né? Que é um dos vários transtornos de ansiedade que a gente tem. A gente sabe que ele tem um tempo ali que normalmente ele vai remitir, parcialmente, pelo menos, depois de um tempo. E aí essa pessoa começa, então, a fazer esse tratamento ali, né? Com barras de Access. E um mês depois, 2 meses depois, ela percebe que ela melhorou. Ah, foi a barra de Access que me ajudou. Foi o espírito lá de Rasputin, os alienígenas que me ajudaram. Comecei o tratamento, melhorei. Logo, o tratamento funciona. Mas isso pode ser só uma confusão. Talvez a melhora tenha vindo justamente disso que eu estou te explicando aqui, o curso natural da doença. Ou seja, toda doença, todo transtorno, ele vai ter ali um curso natural. Você não está sentindo nada, você começa a sentir, os sintomas pioram, 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 chegam no seu ápice, depois começam a melhorar, e aí você entra em remissão. Lá na frente, sem o tratamento, claro, você vai passar por vários desses ciclos. Outro confundidor, tem um nome estranho, mas você vai entender, é simples de entender. Se chama efeito Hawthorne, que também é conhecido como paciente bonzinho. Isso significa o quê? Significa dizer que quando você está sendo observado, o seu comportamento muda. Então, por exemplo, se eu que estou fazendo o tratamento com você, eu te pergunto, e aí, você melhorou? A sua tendência é dizer sim, melhorei, estou me sentindo bem melhor, porque você não quer me ofender, porque você não quer me chatear. Inclusive, essa situação já aconteceu comigo. Eu tava com uma dor nas costas muito forte há alguns anos atrás, e aí eu tinha uma conhecida que ela falou assim: Olha, eu tenho um fisioterapeuta muito bom, né? Eu tenho, acho que nem era fisioterapeuta, eu tenho um massagista, sei lá, muito bom. E eu quero te dar uma sessão com ele. Eu vou pagar pra você. Eu falei, nossa, não, não precisa. Eu nem gosto muito de massagem, eu fico um pouco agoniada. Né, eu tenho TDAH, eu sou agitada, eu não gosto muito de ficar parada lá com a pessoa me pegando. Eu prefiro, não, não, mas você vai ver, vai melhorar muito as suas dores e lá, lá, lá. Enfim, a pessoa insistiu muito, eu fiquei com vergonha. E eu fui fazer lá a tal da massagem que ela queria que eu fizesse. Quando eu cheguei lá, a pessoa lá que era responsável por fazer a massagem pediu para que eu deitasse, que eu tirasse a blusa e começou a colocar umas pedras quentes em cima das minhas costas. Botou lá as pedras quentes, apagou a luz, botou uma musiquinha calma, botou um incenso, que é algo que me faz muito mal. Eu não gosto de incenso, eu começo a tossir, eu começo a espirrar, eu não gosto mesmo. E me deixou lá deitada. De vez em quando ele vinha, trocava as pedras, né? As pedras iam esfriando, ele ia trocando por outras mais quentes e tal. E passou, sei lá, 1 hora nesse rolê aí. Quando terminou, ele falou: Olha, pronto, acendeu a luz de novo, desligou a música, apagou o incenso, graças a Deus, finalmente. E aí falou: Pronto, pode vestir sua roupa e tal, eu vesti minha blusa. E aí ele me perguntou: E aí, como é que você tá? Você acha que melhorou? Como é que você tá se sentindo? E aí eu falei: Ah, não, nossa, melhorou muito, né? Realmente, eu tô muito melhor. Não tinha melhorado nada, eu estava exatamente igual. Quer dizer, igual não, eu tava mais irritada, né? Porque eu tava chateada que eu tinha ficado respirando aquele incenso ali. Eu tinha perdido 1 hora sem fazer nada ali, não resolveu nada meu problema, e eu saí de lá mais chateada do que eu entrei. Mas na hora que ele me perguntou, eu disse: Sim, melhorou. Sim, tô me sentindo melhor sim. Nossa, muito obrigada. Muito obrigada mesmo. E aí fui-me embora. Então, esse é o efeito Hawthorne, ou paciente bonzinho. E aí a gente tem o efeito de memorização. Qual que é o efeito de memorização? A gente tende a se lembrar de eventos muito bons e eventos muito ruins. Então você vai se lembrar, por exemplo, de quando você estava muito mal no seu tratamento e de quando você melhorou. Mas ali aqueles eventos ali, né, no meio desse processo, talvez você se esqueça. Então uma pessoa com ansiedade pode fazer um tratamento ali que não tem evidência e durante o tratamento, alguns dias ela se sente melhor, ela se sente mais calma. E esse dia que ela teve ali uma melhora se destaca na memória dela. Ela vai pegar aquilo e ela vai dizer: Nossa, é isso, olha, olha, foi aqui, eu melhorei por causa disso aqui que aquele profissional fez comigo. Mas não necessariamente, tá? Então, esse tipo de confusão, esse tipo de viés faz com que a gente acredite que a gente de fato melhorou por uma coisa que talvez é,
não tenha muita relação. Outro confundidor é o que a gente chama de regressão à média. A regressão à média é um fenômeno estatístico que faz com que as coisas voltem à normalidade. Então, quando você busca um profissional para atendimento, quando você vai, por exemplo, na emergência de um hospital, você está sentindo uma dor na barriga, essa dor vai piorando ao longo do dia, vai piorando, vai piorando. Quando dá 11 horas da noite, essa dor está insuportável. E você diz: não, agora realmente, assim, eu não aguento mais, eu vou procurar um médico. E aí você vai na emergência do hospital. Quando você vai na emergência do hospital, você está no pico da dor. É o pior momento. Qual que é a tendência? A tendência é que essa dor não aumente até você explodir de dor. A tendência é que a dor estabilize, fique ali estável ou até diminua um pouco. Então, as pessoas, quando elas procuram tratamento, elas procuram no pior momento. No momento ali de crise mais intensa. Então, ela tá tendo ataques de pânico, ela tá tendo ataques de pânico 3 vezes ao dia. Ela não aguenta mais, ela tá se sentindo muito mal. Só que a tendência não é que ela exploda de ataques de pânico. Não, a tendência é que isso volte para um basal. E aí, com o tempo, ela começa a se sentir um pouco melhor. E aí, ela pode atribuir essa melhora ao tratamento que está sendo feito, mas na verdade, nem sempre isso se deve ao tratamento. Isso se deve simplesmente ao fato de as coisas tendem a voltar ali para uma normalidade. E por último, mas não menos importante, a gente tem o mais famoso de todos os confundidores, esse com certeza você já ouviu falar, que é o efeito placebo. O efeito placebo acontece quando a pessoa acredita que melhora porque ela acredita que ela está recebendo um tratamento, mas na verdade não tem nenhum tratamento ali, não tem nenhum ingrediente ativo naquilo ali que ela está recebendo. É a famosa pílula de farinha. Eu tenho até uma história muito interessante em relação ao efeito placebo. Eu já era estudante de psicologia e eu morava com a minha avó. E a minha avó era uma senhora já, tinha vários, né? Assim, tinha alguns problemas de saúde, tomava algumas medicações. E aí, todo dia de tarde, ela tinha uma dor de cabeça. E ela tomava uma medicação, né? Ela tomava um remédio que supostamente melhorava a dor de cabeça dela, que era uma neosaldina, né? Um remédio que é um círculozinho, assim, uma esfera meio achatada, da cor marrom. É praticamente idêntico a um MM marrom. É muito parecido. Se você botar uma do lado da outra, talvez você vai precisar analisar com muita, para não atrapalhar uma neosaldina com um MM. Então, como minha avó tomava essa medicação, né, para dor de cabeça, que não foi passada por nenhum médico, obviamente, ela sentia dor de cabeça, ela tomava o remédio e minutos depois ela se sentia melhor, eu resolvi substituir a neosaldina dela, porque, claro, não era nenhuma medicação, né, que era vital para ela, obviamente. Eu resolvi substituir a neosaldina dela por um MM, para fazer um teste, um efeito placebo. E aí, do mesmo jeito que ela melhorava com a Neosaldina, como ela não sabia que era um MM, ela tomou, engoliu. Disse, não, melhorou, vó? Melhorei sim, tô ótima, minha filha, muito obrigada. E pronto, ela ficou bem tomando o MM. Então, ela não sabia que era um MM, ela achou que era o remédio para dor de cabeça e ela melhorou com um remédio que não era remédio. Deu para entender? Então, muitas vezes a gente começa a fazer tratamentos que não tem evidência, né? Digamos, eu tô sem conseguir dormir, daí eu vou fazer um tratamento com cristais. Não é um tratamento que tem evidência para insônia. Mas aí eu acredito que aquilo tá funcionando, eu fico animada, eu relaxo mais e eu começo a dormir um pouco melhor. E aí essa melhora é aquilo que a gente chama de efeito placebo, tá? A gente tem uma melhora porque a gente acredita que de fato aquele tratamento ali, ele é efetivo, mas na verdade não é nem tratamento de nada. Então, essa melhora não tem a ver com o método em si, mas tem a ver com a crença, a expectativa da pessoa. Por isso que em tratamentos psicológicos sérios, a gente tem pesquisas, a gente tem estudos rigorosos, né, que comparam o tratamento que está sendo proposto a um placebo. E o tratamento proposto, ele precisa ser melhor do que o placebo, porque se ele for igual ou pior, ele não é um tratamento. Já esses tratamentos que não têm evidências, as pseudociências, elas não fazem nenhum tipo de controle. Então, você pode estar sendo confundido aí quando você faz um desses tratamentos, ok? E acima de tudo, gravem isso.
a gente não pode partir do princípio de que tudo funciona, de que uma coisa ela não precisa de comprovação para que a gente use. Esse é um dos maiores equívocos que a gente pode cometer. Por quê? Porque a maioria das hipóteses, quando posta a prova, eu falo aqui, a prova da ciência, né? Por mais sentido que aquilo faça na teoria, não funciona. E aí a gente não pode partir do princípio de que tudo funciona, porque a maioria das hipóteses, quando posta à prova da ciência, não se sustenta, não gera resultado. Eu vou pegar uma coisa que é muito objetiva para você entender isso que eu estou falando, para você entender que a maioria das coisas não passa pelo teste da ciência. 80% das medicações que são colocadas para testes científicos, medicações, remédios, 80% das medicações são reprovadas. Reprovadas. Elas não são aprovadas para que a gente possa consumir. Imagine, 80%. Só 20% das medicações que são criadas, elas passam nas provas da ciência. Então, novamente, a gente não pode partir do princípio de que tudo funciona. É justamente o contrário. A gente precisa partir da ideia de que algo precisa de comprovação para que a gente comece a usar. Então, nessa parte inicial aqui da aula, eu queria deixar esse alerta para você, para que você aprenda a ter esse senso crítico, para que você não seja mais enganado por métodos que parecem, né, ser científicos, mas que realmente têm uma probabilidade muito baixa de funcionar, para não dizer nula, tá? E talvez, né, você já tenha ficado com aquela sensação, como eu falei no início da aula, de que você já tentou de tudo e que nada funcionou e que o problema está com você. E você realmente já pode ter tentado muita coisa, mas talvez você já tenha tentado de tudo, menos o que tem mais chance de funcionar. E aí é difícil dar certo mesmo. É como se eu estivesse tomando água com limão e esperando ficar curada de um câncer. E aí, voltando para o ponto em que a gente fala de ciência, eu quero reforçar para vocês o que eu falei aqui exaustivamente ao longo de toda a divulgação do nosso evento. A TCC, a terapia cognitivo-comportamental, que é isso que eu estou te ensinando aqui, e é exatamente isso que eu vou falar agora nessa parte final da aula, que eu vou te explicar aqui alguns pontos. A TCC é a abordagem psicoterápica hoje com maior respaldo científico. É aquilo que tem mais chance de dar resultados em termos de tratamento, tanto para transtornos mentais quanto para traços, que eu já te expliquei aqui, como também para questões psicológicas recorrentes, tá? E aí, antes da gente entrar nessa segunda parte da aula, eu queria fazer uma pausa aqui e pedir para minha equipe liberar aqui o check-in agora no chat. Então, se você quer concorrer a uma bolsa de estudos do meu curso, é muito importante que agora você faça o check-in que está sendo liberado aqui no QR Code e também no link do chat aqui para você. Faça seu check-in agora, porque você tem a chance de concorrer a uma bolsa de estudos no meu curso de terapia cognitivo-comportamental para leigos, tá bom? Todo mundo fazendo check-in aí, que é bem importante. Maravilha. Agora então vamos para a segunda parte da aula, onde eu vou explicar para você melhor sobre a terapia cognitivo-comportamental, ok? Eu vou explicar aqui um pouco da teoria da TCC, mas são pontos muito importantes. Você precisa dessa base, porque a aula de sexta-feira, ela vai ser uma aula muito prática, tá bom? Então você precisa desta base teórica para que depois você entenda a parte prática que a gente vai trazer na sexta-feira, tudo bem? A terapia cognitivo-comportamental, ela foi criada por Aaron Beck e é uma terapia estruturada, focada no presente e que não estabelece uma relação de causalidade entre traumas do passado, que você já aprendeu aqui que nem tudo é trauma, e os eventos atuais. É uma abordagem da psicoterapia baseada na combinação de pressupostos da psicologia cognitiva e da psicologia comportamental. Ela considera que a forma como o ser humano interpreta os acontecimentos,
afeta as suas emoções, os seus comportamentos e uma premissa básica aí que vem de uma filosofia chamada estoicismo. Talvez você já tenha ouvido falar aí do estoicismo, tá bem na moda agora. Um filósofo estoico grego chamado Epiteto ou Epíteto, ele dizia o seguinte: os homens, eles são perturbados pelas não pelas coisas que acontecem, mas sim pelas interpretações que extraem delas. Ou seja, nós somos afetados pelas interpretações que nós damos para as coisas que acontecem na nossa vida. Que interpretações são essas? A gente já aprendeu lá na aula 1, são os nossos pensamentos, são as nossas cognições, as nossas crenças, tá? E na aula 1 eu falei sobre os 3 pilares que podem estar te atrapalhando para alcançar a sua melhor versão, né? Pensamento, emoção e comportamento. E tudo isso tem a ver com a TCC, porque a TCC, ela se baseia na ideia de que os nossos pensamentos influenciam como nós nos sentimos e como nós nos comportamos. Além disso, o que a gente faz influencia no que a gente pensa e vice-versa. Como a gente se sente influencia no nosso comportamento e no nosso pensamento. Ou seja, é uma tríade. Uma coisa tem relação com a outra e a gente está sempre retroalimentando este sistema. E essa forma da gente compreender o funcionamento humano é um dos fatores que diferencia a TCC de outras abordagens da psicologia. Eu vou citar aqui algumas outras características da TCC para você entender melhor, tá? Primeira característica, a TCC trabalha com foco em pensamentos, emoções e comportamentos. Já te expliquei isso na aula de segunda-feira, se você perdeu, tá salvo aqui no canal. Segundo, a TCC é um tipo de psicoterapia pedagógica, ou seja, a gente faz psicoeducação, que é o quê? É mais ou menos isso aqui que eu vou fazer agora com você, que eu vou fazer sexta-feira com você. Eu te ensino alguma coisa. Por quê? Porque o objetivo principal da TCC é tornar o paciente o seu próprio terapeuta. Ou seja, você vai aprender ferramentas que vão te auxiliar na sua vida. Então, eu, enquanto psicóloga, eu não sou detentora de todos os segredos da sua vida. Não. A gente vai compartilhar as coisas. Você vai me ajudar e eu vou te ajudar. E juntos a gente vai chegar, então, na sua melhor versão, ok? Terceiro ponto, a TCC é uma abordagem estruturada, com início, meio e fim. As pessoas têm muito a ideia de que fazer terapia é fazer terapia para sempre, né? Porque as pessoas têm muita ideia da psicanálise, mas dentro da TCC a gente tem uma hora para começar e uma hora para terminar o seu tratamento, tá? Então é uma terapia mais estruturada. A TCC trabalha com foco no presente. Não é que a sua história de vida não seja importante, o seu passado não tenha nenhuma importância, claro que não. O seu passado te construiu, a sua história de vida te trouxe até aqui. E é claro que a gente vai olhar para isso, mas a gente não vai ficar voltando no passado para descobrir as causas. Até porque eu já te expliquei. A causa dos transtornos mentais e dos seus problemas de maneira geral é multifatorial. Não tem uma causa lá específica do passado, naquele dia que a sua mãe te deu uma palmada no bumbum. Não existe isso. Outro ponto, a TCC é uma terapia que se caracteriza por esse trabalho colaborativo que eu já falei. Então, eu não sou detentora de todo o saber e você, paciente, está submetido a mim. Não, a gente vai trabalhar juntos durante todo o processo, com planos de ação, com atividades que a gente vai fazer juntos, para que você consiga se desenvolver e lá na frente se tornar o seu próprio terapeuta. A TCC ela também é guiada por metas que são definidas juntamente pelo paciente e pelo psicólogo. Então, é um processo colaborativo onde a gente vai estabelecer uma meta e a gente vai chegar nessa meta. E eu já falei isso várias vezes aqui, a TCC é hoje a abordagem psicoterápica com o maior respaldo científico da atualidade. E aí você pode estar pensando, mas isso é recente, né? A TCC? Não. Isso é desde 1980, quando a gente já tinha um número bastante significativo de estudos mostrando que a terapia cognitiva é eficaz para diversos tratamentos, ok?
Agora preste muita atenção e pare tudo o que você estiver fazendo, porque eu vou te explicar um pouco sobre o modelo da TCC. E isso é fundamental para você entender e acompanhar a aula de sexta-feira. A aula de sexta-feira vai ser muito prática. Vai ser muito focada na sua mudança, mas eu preciso que você preste atenção a isso, porque senão você não vai entender as coisas sexta-feira, ok? A TCC, ela é dividida em 3 níveis. E eu vou te apresentar aqui rapidamente o que compõe cada nível, ok? No primeiro nível, a gente tem os pensamentos automáticos, que eu já te expliquei lá na primeira aula. E a gente tem técnicas específicas para avaliar e para modificar esses pensamentos automáticos que eu vou te ensinar na sexta-feira. Então, na TCC, a gente não tem por objetivo dizer se um pensamento é negativo ou positivo. Já te ensinei isso também na aula 1. Mas a gente tem por objetivo auxiliar o paciente a olhar para as situações e interpretar essas situações de uma maneira mais realista, tá? Então, neste primeiro nível dos pensamentos automáticos, a gente tem aquilo que é mais fácil, que é mais acessível, que a gente consegue aí acessar com mais facilidade no nosso paciente. É aquilo que o tempo todo vem à nossa cabeça. Te dei diversos exemplos lá na aula 1. O segundo nível, a gente tem aquilo que a gente chama de crenças intermediárias. O que são crenças intermediárias? São regras, são suposições que a gente toma como verdades absolutas. E fique tranquilo que eu vou te dar exemplo disso tudo, tá? E essas crenças intermediárias, elas são constituídas através da maneira que a gente interpreta as situações e que a gente começa a estabelecer regras rígidas para uma determinada situação. Então, por exemplo, quando você se inscreveu nessa aula, você teve certeza que a sua capacidade de lidar com os seus problemas melhorariam. Nesse exemplo, a gente tem uma crença intermediária que não é disfuncional. De fato, ao final das aulas aqui, você vai conseguir lidar melhor com os seus problemas. Agora, imagina que eu tenho a seguinte regra. Se eu explicar sobre terapia cognitivo-comportamental, então as pessoas vão descobrir que eu não sei absolutamente nada. Entende como isso é distorcido da realidade? Porque eu preciso saber alguma coisa sobre o TCC. Eu sou professora de graduação, de pós-graduação, né? Fui professora em universidades do Brasil todo. Desde 2013 eu viajava o Brasil inteiro dando aulas de TCC. Então alguma coisa eu tenho que saber. E eu tenho evidências disso. Então é isso que a gente vai buscar. A gente vai buscar os dados de realidade que a gente tem para dizer, por exemplo, se um pensamento ou uma crença é distorcida ou não é distorcida. Eu vou te ensinar a fazer isso na sexta-feira. Então, esse tipo de pensamento determinista, essas leis, essas regras que a gente estabelece, elas aumentam a intensidade do nosso sofrimento. E na sexta-feira a gente vai aprender a reestruturar isso para diminuir esse sofrimento em determinadas situações aí que a gente passa na vida e que a gente atribui aí essas regras rígidas. No terceiro nível, a gente tem as crenças nucleares. E essas crenças nucleares, elas são formadas ao longo da nossa vida, na nossa história de vida. E aí, elas se apresentam aí para nós, né, como sou alguma coisa. Eu também falei sobre isso na aula 1. Então, por exemplo, imagine uma pessoa que está desempregada e ela coloca o seu currículo em várias empresas, manda por e-mail, faz um LinkedIn lá para ir em entrevistas de emprego, mas essa pessoa tem muito medo de não ser aceito e de continuar desempregado. Então, o pensamento automático dessa pessoa é: eu não consigo sustentar minha família, eu preciso arranjar um emprego, ok? Aí, qual é o comportamento dessa pessoa? Distribuir currículo, fazer um LinkedIn, maravilha. Até aí, tudo certo. Só que aí ela tem uma crença intermediária, que é o seguinte: se eu for na entrevista de emprego, então todo mundo vai saber que eu não sei nada, todo mundo vai saber que eu sou incompetente, eu nunca vou conseguir arranjar um emprego. Qual é o comportamento que essa pessoa faz diante disso? Ela faz evitação. Te expliquei isso lá na aula 1 também. O que ela faz? Ela não vai na entrevista de emprego.
porque ela tem medo de ir na entrevista de emprego e ser rejeitado e não conseguir o emprego. Cada vez que ela tem uma entrevista de emprego e ela não vai, qual é a chance dessa pessoa conseguir um emprego? É zero, né? Eu te convido para uma entrevista na minha empresa, para você ser funcionário. Na hora você nem aparece. Eu vou te contratar? É claro que não. Então, quando a pessoa não vai na entrevista, ela continua desempregada. E qual é a crença nuclear dessa pessoa? Poderia ser, por exemplo, sou incompetente. Então, quando a pessoa não vai na entrevista de emprego, qual que é a intenção dela? A intenção dela é não se dar conta dessa incompetência. É esconder isso dela mesma. Só que cada vez que ela não vai na entrevista de emprego, ela continua desempregada, ela não tem chance de arrumar um emprego dessa forma. Continuando desempregada, essa pessoa, ela se sente mais competente ou mais incompetente? O que você acha? Obviamente que essa sensação de incompetência aumenta enquanto ela permanece desempregada. Consegue entender como isso é um mecanismo? E muitas vezes isso é o que as pessoas chamam ali, né, no senso comum de, eu me saboto, né? Quando as coisas estão caminhando e finalmente eu sou chamado para uma entrevista de emprego, eu vou lá e dou uma desculpa e não vou. Eu vivo me sabotando. Você entende o mecanismo disso que as pessoas no senso comum chamam de sabotador? É exatamente isso que eu tô te explicando aqui. Essas crenças intermediárias, ok? E quando você não faz uma coisa, você reforça, talvez sem saber, ainda mais essa sensação de incapacidade, de incompetência, porque você aumenta a sua dificuldade em fazer aquilo e você reduz a zero as chances de você conseguir. Então, por exemplo, se eu tenho uma dificuldade de dar aulas, digamos, né, hipoteticamente, eu tenho uma dificuldade de dar aulas. Eu acho que eu não sou boa em dar aulas. Aí, cada vez que eu sou convidada para dar uma aula, o que que eu faço? Eu recuso, eu nego. Qual é a minha chance de melhorar a minha habilidade em dar aulas? Um total de zero. Porque se eu recuso, se eu não vou, eu não me desenvolvo, eu não melhoro. Então, aumenta cada vez mais a minha sensação de que eu não sou boa em dar aulas. Isso serve para tudo na vida, gente, para tudo. Tudo que você se esquiva, tudo que você evita, tudo que você não faz, aumenta a sua sensação de incapacidade de lidar com aquilo. Cada vez que você encara e que você faz, mesmo que você não consiga fazer 100%, você aprende alguma coisa ali com aquela experiência. Então, dentro da terapia cognitivo-comportamental, a gente tem a ideia de que os nossos pensamentos, nossas cognições de maneira geral, né, que envolvem também as crenças, os nossos sentimentos e os nossos comportamentos estão interligados. Isso é o que a gente chama de modelo cognitivo. Vou te dar um exemplo simples aqui para você entender, mais uma vez, como tudo isso está interligado. Imagine a seguinte situação: você está caminhando pela rua, você vê um amigo, você fala com ele bastante animada, mas esse amigo ele não te cumprimenta, ele passa direto. Seu pensamento automático nessa hora é: ele está chateado comigo, eu fiz alguma coisa errada. A sua emoção é tristeza ou ansiedade, e o seu comportamento é: você evita ligar para ele, evita mandar uma mensagem, falar qualquer coisa, porque você tem certeza que ele está chateado com você. Agora, imagine essa mesma situação. Você está andando na rua, vê o seu amigo, fala com ele animadamente e o seu amigo não responde. Aí imagine que você pensou o seguinte nessa situação: talvez ele não tenha me visto. Talvez ele esteja muito preocupado com algum problema da vida dele e ele tenha passado ali distraído nos seus pensamentos e não me viu. Qual é a sua emoção neste momento? Tranquilidade. Depois, quando eu parar aqui, né, quando eu sentar em algum lugar, eu vou mandar uma mensagem para ele. E aí você senta ali num banco e manda mensagem. Acabei de passar por você na rua, falei com você e você me deixou no vácuo, kkkk, e manda uma figurinha engraçada. E aí, possivelmente seu amigo vai te responder, vai pedir desculpas, enfim.
Então, o modelo da terapia cognitivo-comportamental ensina a gente que quando a gente identifica e a gente consegue modificar esses pensamentos disfuncionais, como o primeiro exemplo, né, de que com certeza ele está chateado comigo, existe uma chance, claro, dele estar chateado com você, mas essa não é a única hipótese. Existem outras hipóteses que você precisa pensar. Isso é o que a gente chama de flexibilidade cognitiva. Te dei um exemplo na aula de segunda-feira também. Eu ligo para alguém e essa pessoa, eu mando uma mensagem para alguém, essa pessoa visualiza a mensagem, tá online, mas não me responde. Automaticamente eu penso, não gosta de mim, não vai dar certo esse relacionamento, vai terminar comigo. Essa é uma possibilidade? Sim, essa é uma possibilidade. Mas não é a única possibilidade. Eu preciso ter essa flexibilidade na hora de pensar, tá bom? Você vai aprender a fazer isso na aula 3, na aula de sexta-feira, ok? Muito bem. Além do pensamento, da emoção e do comportamento, a gente também tem outros elementos centrais dentro do que a gente chama de modelo cognitivo que influenciam diretamente na nossa forma de pensar, de agir, de sentir. Que elementos são esses? Esses dois que eu acabei de explicar para você, né? Que são as crenças nucleares e as crenças intermediárias. Eu falei um pouco sobre isso na aula 1, mas eu vou falar um pouco mais detalhado agora, tá? As crenças nucleares e as crenças intermediárias, elas influenciam os nossos pensamentos e interferem também nas nossas reações emocionais e no nosso comportamento. Vou te dar um exemplo. Imagine uma pessoa que tem a seguinte crença: eu sou inadequado. Essa é a crença nuclear da pessoa. A crença intermediária dessa pessoa seria: se eu não agradar todo mundo, se eu não fizer tudo para todo mundo, então ninguém vai gostar de mim, justamente porque eu sou inadequado. O pensamento automático dessa pessoa poderia ser: Fulano não respondeu minha mensagem porque ele está chateado comigo, porque eu sempre faço tudo errado, porque eu sou inadequado. Entende como tudo remete à crença nuclear? A emoção dessa pessoa no momento em que ela pensa isso é a ansiedade, e o comportamento é evitar o contato com aquela pessoa. Eu preciso te dizer que o objetivo da terapia cognitivo-comportamental não é zerar essas crenças, tá? A gente não tem como objetivo zerar a crença. O objetivo é um equilíbrio de crença, porque como eu falei lá na aula 1 também, a gente não pode acreditar que a gente consegue tudo, que a gente é bom em tudo, que a gente é capaz de tudo, porque isso também é disfuncional. Eu te dei até o exemplo de pacientes narcisistas, onde isso muitas vezes acontece. Então, para não deixar dúvidas, eu vou trazer alguns exemplos aqui, envolvendo alguns pontos que você já aprendeu lá na aula 1, para você consolidar bem esse aprendizado. E na aula de sexta-feira, a gente ir para a parte prática. Crença nuclear. Eu sou incompetente. De onde veio essa crença na vida da pessoa? Pode ter vindo, por exemplo, de uma criança, de uma história de vida, onde essa pessoa, quando criança, era constantemente criticada pelos pais, né? Ela não podia errar, qualquer erro bobo era muito valorizado e muito criticado. Então, isso, claro, você já aprendeu aqui que as coisas têm causa multifatorial, mas isso ajudou a desenvolver essa crença nessa pessoa. Qual é o impacto disso? Em situações de trabalho, por exemplo, a pessoa evita assumir responsabilidades porque ela tem muito medo de errar. Porque essa ideia de que errar é um absurdo foi reforçada ao longo da vida dela. Então, um pensamento automático, por exemplo, que essa pessoa pode ter é: eu não consigo fazer nada direito. A emoção é ansiedade e o comportamento é desistir de fazer qualquer coisa ou procrastinar as coisas. Não faz quando deveria fazer. Fica adiando, fica adiando, fica adiando. Talvez você se identifique, não é? Com esse tipo de comportamento. E a gente vai falar de procrastinação no aulão lá de domingo, tá? Então você também não pode perder. Então, para a gente fixar tudo isso, vamos pensar aqui numa analogia. Pense numa árvore, tá? Uma árvore bem grande. Lá em cima, a gente tem os galhos e as folhas. Esses galhos, essas folhas, são os nossos pensamentos. É a parte mais alta, é a parte mais fácil da gente enxergar, aquilo que chama mais atenção. Então, a gente está em contato com os nossos pensamentos o tempo todo.
O segundo nível, que é o caule da árvore, são as nossas crenças intermediárias, ou seja, as nossas regras, que fazem essa mediação entre as crenças nucleares, que são as raízes, e os nossos pensamentos. Então, as crenças intermediárias são o caule dessa árvore, né, que são ali as regras que a gente estabelece na vida, e no terceiro nível, a gente tem as crenças nucleares, que são as raízes dessa árvore, num nível mais profundo, mais difícil de acessar, mas não impossível, que são as nossas crenças nucleares, que tem a ver com a nossa história de vida, que é aquilo que nasce primeiro. A gente não pode ter uma árvore se a gente não tem, raízes, né? Então, o que nos mantém pensando, agindo, sentindo no mundo são as nossas crenças nucleares. É a raiz dessa árvore que sustenta o caule, que são as nossas regras, as crenças intermediárias, e os galhos e as folhas, ok? Então, quando a gente fala em flexibilidade cognitiva, que eu citei aqui nessa aula, a gente está falando em pensar de formas diferentes. Sabe aquela história de pensar fora da caixa? Pois é, a gente precisa reestruturar pensamentos distorcidos, crenças disfuncionais, para que a gente consiga enxergar e interpretar as situações à nossa volta de outro modo, sem que isso cause tanto sofrimento para a gente, sem que isso cause tantos problemas na nossa vida. Então, a frase que eu falei lá do Epiteto, há um tempo atrás, dessa aula, resume bem, que é um filósofo estoico, resume bem como a terapia cognitivo-comportamental entende o ser humano. Os homens são movidos e perturbados não pelas coisas em si, mas pelas opiniões que extraem delas. Tendo dado até aqui todas essas informações básicas e fundamentais da terapia cognitivo-comportamental, na aula de sexta-feira eu vou te ensinar de maneira bem prática a modificar tudo aquilo que te prejudica, que te atrapalha, que te impede de ser a sua melhor versão, que atrapalha a sua vida dentro desses três níveis: pensamentos, crenças, né, cognições, comportamentos e emoções. Adicionalmente, na aula de sexta-feira, eu vou te dar o passo a passo da regulação emocional e a gente também vai aprender como modificar comportamentos que te prejudicam. E agora eu já posso falar, né? Sem dúvida nenhuma, a aula de sexta-feira vai ser a aula preferida de vocês desse evento, eu não tenho dúvida. Então, sexta-feira, a gente vai dar um passo muito importante, talvez o passo mais importante que você já deu até hoje na sua vida, rumo à sua melhor versão. Todo mundo junto comigo, sexta-feira, 20 horas, tá bom? Agora, antes da gente encerrar, eu só quero te lembrar que amanhã eu vou responder lá nas caixinhas do Instagram as dúvidas de vocês sobre a nossa aula de hoje. Então, não deixem de mandar perguntas lá no meu Instagram sobre qualquer dúvida que vocês tiverem da aula de hoje. E agora, eita, chega a voz falhou. Mais 2 horas aí quase de aula, né? A gente vai para nossa competição ao vivo. A gente vai descobrir agora quem são os outros 3 ganhadores dos livros de hoje. A gente vai ter o nosso quiz aqui, como sempre, via Kahoot. Então, fica todo mundo aí ligado que eu vou explicar agora como é que vai funcionar. No Kahoot, a gente tem um limite de 2.000 participantes. Então, entre rapidamente para que você possa participar. Se você está assistindo essa aula pelo celular, o seu aplicativo do YouTube vai ser minimizado quando você entrar no quiz. Não saia do Kahoot, ok? Se você sair, a sua participação ela vai ser encerrada. Como é que vai funcionar? Primeiro passo: você vai escanear o QR Code e vai acessar o link do Kahoot que vai ser enviado também aqui no chat do YouTube. Depois, você vai inserir o seu e-mail que você cadastrou aqui no nosso evento e vai colocar os 5 primeiros dígitos do seu CPF e um apelido. E aí, você vai esperar o nosso quiz começar.
você tem aproximadamente 30 segundos, perdão, para responder cada pergunta. E quanto mais rápido você responder e responder certo, claro, mais pontos você ganha, ok? São 5 perguntas no total. As perguntas vão aparecer na sua tela e só tem uma alternativa correta. Tudo pronto? Vamos lá, então? Vamos, todo mundo escaneando aí o código para a gente participar da nossa competição.
E aí, vamos lá? Vamos começar? Então, vamos nessa. Vamos começar aqui o nosso Kahoot da aula 2. Primeira pergunta. Sobre terapia cognitivo-comportamental, é correto afirmar que escolha a alternativa correta sobre TCC. E aí, vamos ver quem é que tá na frente. MC tá na frente. Vamos lá para a segunda pergunta. Leia as alternativas abaixo sobre as pseudociências em saúde mental e marque a alternativa correta. Qual dessas alternativas é correta? E aí, vamos lá, qual é? Olha, bastante gente acertou, parabéns. Vamos ver. Ó, a Bruna. A Bruna tá na frente agora. Qual alternativa abaixo contempla a sequência correta dos 3 níveis da terapia cognitivo-comportamental? Essa tá fácil, eu falei por último aí na aula, fiz até analogia. Tá muito fácil essa, não pode errar. É, muito bem, bastante gente acertou. Quem tá na frente agora? Dan tá na frente. Vamos lá para a quarta. Leia as alternativas abaixo sobre as crenças intermediárias e nucleares e marque a alternativa incorreta. Atenção, hein? A alternativa incorreta. Qual dessas alternativas está errada? E vamos ver quem é que agora está na frente. A Manu assumiu a frente aí. Vamos para a última. Sobre os confundidores que podem interferir no tratamento, é incorreto afirmar. Incorreto, hein? Presta atenção. É a última, hein? Não pode errar. E agora vamos ver quem foram os 3 ganhadores dos livros de hoje. Em terceiro lugar, Joa. Em segundo lugar, Lê. E em primeiro lugar, Bruna, parabéns! Vocês ganharam aí, vocês foram os 3 ganhadores dos livros de hoje. Minha equipe vai entrar em contato com vocês amanhã por e-mail, ok? Lembrando que vocês vão receber uma lista de todos os livros do meu Clube do Livro e aí vocês escolhem o livro da sua preferência, ok? Sexta-feira a gente tem mais 3 ganhadores, então todo mundo ao vivo comigo aqui na sexta-feira, 20 horas. Era isso, meus amores. A gente encerra por aqui. Sexta-feira, 20 horas. Eu espero vocês. A aula mais importante do nosso evento, dessas 3 aulas. Uma aula extremamente prática, em que eu vou te ensinar técnicas simples e eficazes da TCC para cuidar da sua saúde mental e encontrar a sua melhor versão em 2025. Aproveitem
todo o conteúdo dessa semana ao máximo. Aproveite para reassistir as aulas e amanhã eu tô lá no Instagram respondendo a sua dúvida, tá bom? Beijo para vocês, boa noite, tchau.